suspensão e freios, regulagem eletrônica, limpeza de bicos, troca de correia dentada, higienização de ar-condicionado. Mais de 15 anos de experiência no mercado automotivo. Serra Negra Lubrificantes, Avenida Campos Elíseos, Jardim Novo Mundo. Fone 3206-7670 e 99204-7206. Há 85 anos, a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia cuida da saúde de quem precisa. Com profissionais especializados e dedicados, colocamos a nossa vida a serviço da sua. Afinal, essa é a nossa missão. Somos um hospital filantrópico e, para continuarmos cumprindo nosso objetivo, precisamos de sua ajuda. Participe das ações de nosso voluntariado. Faça sua doação. Ligue 62 3254 4229 e nos ajude a continuar salvando vidas. Toda terça-feira, às 22h30, aqui na PUC TV, eu e você estaremos frente a frente com os principais políticos do estado de Goiás para poder perguntar: e aí, tá fazendo o quê? Hora certa, Serra Negra Lubrificantes. São 9h04. Serra Negra Lubrificantes, linha leve e pesada, troca de óleo, alinhamento e balanceamento, suspensão e freios, regulagem eletrônica, limpeza de bicos, troca de correia dentada, higienização de ar-condicionado. Mais de 15 anos de experiência no mercado automotivo. Serra Negra Lubrificantes, Avenida Campos Elíseos, Jardim Novo Mundo. Fone 3206-7670 e 99204-7206. É isso aí, hora certa, Serra Negra Lubrificantes, na Avenida Campos Elíseos, Jardim Novo Mundo. E ao falar da Serra Negra, hora certa, eu me lembro, faltavam 5 minutos. Faltavam 5 minutos. E o que o Fred estava fazendo lá na frente? Fred é atacante, ele não entrou de volante para compor. Mas eu entendo ele ter ido lá na frente, eu entendo ele ter ido lá para tentar segurar, tentar fazer o abafa da bola, que é o natural que o Brasil sempre faz. O problema para mim foi o Casemiro ter chutado a bola para trás. Isso foi fatal. Então vamos lá, agora direto ao Catar com o Leonardo Baran. Oferecimento Window Blue, Alto Líbano Foton Caminhões, Serra Negra Lubrificantes e Ponto da Moda. A Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, realizou uma homenagem ao Pelé neste domingo pela manhã, aqui em Doha, no Catar, e deixou uma sugestão para a CBF, para trocar a camisa da seleção brasileira. Ao invés das 5 estrelas, colocar apenas 2 e substituir as outras 3 por 3 corações. Seria uma homenagem ao Pelé, que nasceu na cidade mineira de Três Corações. Para o representante da CBF, junto à Conmebol e à FIFA, é uma proposta, no mínimo, inusitada. Essa é uma proposta da Conmebol, uma proposta do presidente Alejandro. Ele quer que as 5 estrelas, você ao invés de ter 5 estrelas, tenha 2 estrelas e 3 corações no meio, como uma forma de homenagem a Pelé. Certamente nós vamos levar em consideração, vamos pensar nisso, vamos ver a conveniência e a possibilidade de fazermos isso. Eu não posso dizer nada a respeito, porque realmente é uma proposta inusitada e que a gente tem que examinar bem. Essa sugestão da Conmebol terá que passar pelo Conselho da CBF, que dificilmente irá aprovar essa troca. E você, prefere ver na camisa da seleção brasileira as 5 estrelas ou apenas 2, com 3 corações, em homenagem ao Rei Pelé? Boa pergunta, Leonardo Baran. Então, a sugestão da Conmebol para homenagear o Rei Pelé sugere a CBF de colocar 3 corações
no lugar de 3 estrelas. Seriam 2 estrelas mais 3 corações na camisa da seleção. Eu acho que isso assim, sintetiza muito o que é o nosso povo, né? É. Precisa Conmebol falar para nós fazermos essa homenagem. Não, e aí, sem hoje crime, lá, né? Mas eu não concordo. Tipo assim, eles convidaram um monte de brasileiro para participar lá, nenhum foi. Ex-jogadores do Brasil que estão lá no Catar, os caras estão lá até o final, eles estão sendo pagos, né, pela FIFA para estar lá, né? Eles estão sendo pagos. Porque o pessoal lá, Ronaldo, Cafu, Rivaldo, Roberto Carlos, Kaká, Júlio César, eles estão recebendo. Del Piero, Materazzi. Eles estão recebendo. Aí eles foram convidados para ir para lá, para essa homenagem ao Pelé, eles não foram. Só foi o Zanetti, um argentino. A gente reclama, né? Assim, eu sou a favor de ter uma homenagem ao Pelé eterna na camisa da seleção. Coloca uma coroazinha na gola, alguma coisa assim, uma coisa para ser para sempre. Mas mudar as estrelas, eu acho que não. As estrelas são... Cara, fala um negócio para vocês aqui. As estrelas são a maior coisa que a gente tem. O Pelé, o dia que ele nos deixar, qualquer coisa menor que aposentar 10 da seleção, eu não aceito. Acabou a 10 da seleção. Você acha? Não, eu tenho certeza. Você acabou de falar do Del Piero. Eu tenho certeza. O Del Piero, eu acho que aposentar a camisa... Tem que aposentar, cara. Esticar lá no Maracanã. Todo jogo que tiver tem que ter uma homenagem pro Pelé. Tem que colocar o nome de 50 estados do Pelé. Gente, nós estamos falando do maior jogador de futebol de todos os tempos. E assim, o que mais dói é saber que o Pelé... ele vai fazer muito mais falta, vai ser muito mais sentida a ausência dele fora do Brasil do que no Brasil. Eu concordo com você, a gente tem que homenagear ele. Eu acho que tem que ter uma homenagem na camisa da seleção brasileira para sempre pro Pelé. Também acho. Tem que ter uma homenagem. A camisa você 10... falou às vezes numa coroa, alguma coisa no escudo. Assim, para sempre tem que ter homenagem pro Pelé. Não, pro resto da vida. Tem que ter homenagem. Para alguém olhar assim, por que tem esse negocinho aí no escudo? Gravada. Não, isso aí é por causa do Pelé. Daqui a 100 anos, quem Pelé jogou tal, nessa época. Sim. Foi o maior da história, não sei o que e tal. A Juventus propôs para o Del Piero para aposentar a camisa 10 da Juventus. Ele não aceitou. Ele falou que as crianças italianas têm que crescer com o sonho de vestir aquela camisa. Uhum. Então, acho que pelo mesmo motivo não pode aposentar a camisa 10, Mas não. o Del Piero não vai ser o Pelé. Nós estamos falando do Pelé, não é do Del Piero. Não, assim, eu entendo, super entendo, e acho que isso realmente faz sentido, mas assim, é porque o Pelé é de um tamanho desigual, cara. Também acho. Sabe, assim... Não existe nada maior. Não existe nada maior. Então, assim, todo o tanto que for feito para se lembrar do Pelé vai ser pouco. Essa é a verdade. É isso aí. Vamos agora mostrar a última entrevista do técnico Tite como técnico da seleção brasileira. Porque ele é o quinto e decisivo, o pênalti fica com uma pressão maior, do jogador que tem melhor qualidade, melhor mentalmente para fazer a cobrança. A desorganização foi por tua conta, não por mim. Então já não concordo. Primeiro nós estávamos numa ação ofensiva, né, botando volume, tendo um jogador de retenção na frente. A jogada foi quebrada. No que ela foi quebrada e pressionada, a gente teve com a retenção com o Pedro, uma infiltração do Fred, uma pressão, uma bola espirrada na frente, o Danilo dá e rebate ela de volta e ela vai num vai e vem. Nesse vai e vem, circunstancialmente uma bola puxa fundo. Nós conseguimos voltar e fechar a parte central do gramado, do campo, onde normalmente acontecem os cruzamentos, porque eles estavam com 2 atacantes. Ela vem para trás, finaliza, desvia e entra numa única finalização. Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Tite, ex-seleção brasileira. E agora? Primeiro falando do... Contrata quem? Peraí, primeiro falando do Tite, acho que o trabalho dele na seleção foi muito bom, só que ele pisou em tudo que ele fez com uma entrevista arrogante dessa aí, depois de errar tanto, depois de ser tão omisso no momento de ser um líder, ele dá uma entrevista arrogante, prepotente e foi embora, e é isso, e dane-se. Eu não gostei nem um pouco dessa entrevista dele. E agora eu quero menos terninho na beira do campo e mais loucura,
mais atividade com o time. Por isso que eu gosto do nome Abel Ferreira, português, e José Mourinho. Chegou a hora de um estrangeiro? Chegou. Chegou, né? Chegou. Não vejo alguém com a capacidade do Tite dentro do futebol brasileiro para substituí-lo. Concordo com o Matheus, acho assim... Acho que além da... Assim, o que me incomoda mais, assim, não é soberbo nesse caso, mas é talvez achar que as pessoas são ignorantes. Quando ele rebate o repórter ao falar sobre desorganização, que não houve desorganização. Infelizmente, nós não podemos passar o replay do gol. Mas se você perceber o gol que o Brasil tomou, o cara que carrega a bola pela esquerda, o jogador que está dando combate nele é o Alexandro. O nosso lateral esquerdo estava na lateral direita combatendo o jogador que está carregando a bola. E depois ele desiste. Se isso, o Alexandro desiste e vai pro meio. Se isso não é desorganização, meu amigo, e tanto que o gol sai, o cruzamento, o cara que chuta a bola, de onde ele vem? Do lado esquerdo. Não, e aquele monte de atacante sem marcar ninguém. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso aí, além da soberba, é você menosprezar a inteligência das pessoas. Né? Chamar as pessoas de ignorantes, que não é o caso. Né? A maioria das pessoas não são ignorantes. Sobre a questão da comemoração também, eu vi você comemorando. Não fez o pombinho lá com o Richarlison? O que era aquilo lá? Comemoração. Era algum tipo de desenho tático que queria passar para o jogador? Fez gol aqui, vamos fazer agora a jogada do pombo. Não era. Né? Eu não estou lembrado, assim, mas eu tenho quase certeza que ele estava no campo comemorando a Copa América. Claro, aí. 2019. Claro. Não, qual foi um jogo? Acho que foi na Copa 2018. Não teve um jogo que o Brasil fez um gol, ele foi sair correndo, o Cássio atropelou ele, derrubou ele? Teve. Ou foi 2018, não foi? Ué. Foi 2018. Então, assim, isso aqui eu não estou, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo o trabalho de Tite, não. Repito, para mim é o melhor técnico que nós temos aqui. Mas eu acho que ele foi mal, tanto na saída dele, literalmente, de campo, quando ele abandonou os jogadores, sequer entrou no campo para dar um abraço aos seus jogadores, principalmente por se tratar de um fim de ciclo, quanto na entrevista coletiva. Em relação ao substituto, eu concordo com o Matheus, eu acho que tem que ser um treinador estrangeiro, acho que tem que ser um treinador que seja mais sanguíneo, entendeu? Seja mais sanguíneo, né? Um treinador que tenha mais essa questão da emoção. Acho que o melhor nome é o do Abel Ferreira, pelo trabalho recente que ele tem feito. Agora, eu tenho curiosidades, assim, sabe, Matheus? Eu queria ver como se comportariam treinadores, por exemplo, como o Guardiola, como o Klopp, como um Thomas Tuchel, em seleções, onde você tem que reunir um elenco uma vez a cada 3 meses, durante 5 dias, para extrair o melhor desses caras. Sim. Sabe? Acho que eles teriam muita dificuldade. E acho que talvez o Abel sinta um pouco disso, porque o Abel é um cara que é de muita intensidade tática, gosta muito de jogada ensaiada, gosta dessa gestão de grupo, que aí é o dia a dia que você faz, e a seleção não te proporciona isso. A seleção se encontra, 10 vezes por ano, 15 vezes por ano. Né? Você não tem esse trabalho do dia a dia. Nem isso. Entendeu? Nem isso. São 6 datas FIFA? Então, assim, tem que ser... eu tenho curiosidade para ver como que seria esse comportamento. Eu acho que vocês têm razão, assim. E o Tite teve muito... Hoje está todo mundo caindo de pau em cima dele, desde sexta-feira, tal. Teve até gente da imprensa esportiva que usou termos oportunistas, né, André? Xingamentos, Vamos falar, velho, oportunistas, né? Ele está sendo xingado. Quem faz isso é oportunista, né? O Tite, quando ele é chamado para ser técnico da seleção antes da Copa 2018, ele era unanimidade. Sim. Eu não me lembro de ninguém falar assim, ó. Não, quando ele renovou o contrato também. Quando ele renovou, ele era assim, quase unanimidade. E outra coisa, André, assim. E eu não me lembro de alguém falar assim, ó, não tem que ser o Tite, não, tem que ser fulano. O Tite é a melhor opção entre os técnicos do Brasil para ser técnico da seleção. Agora acabou a era Tite. Então, acredito que chegou a oportunidade de... Sim. E mesmo ele não tendo ganhado nenhuma Copa, disputou as duas e caiu nas quartas nas duas, ele eleva o sarrafo para a qualidade técnica da seleção brasileira. E outra, assim, ó, a gente tem que... Porque a gente acha o seguinte, que o Brasil é como se fosse a seleção dos Estados Unidos de basquete.
que vai ganhar tudo que disputar. E não somos. O Brasil mas mesmo assim o Brasil é pentacampeão do mundo. Você pega aí a história recente do futebol, o Brasil, depois que o Brasil foi campeão em 2002, você pega lá, 2006, quem foi a campeã? A Itália. Tem 2 Copas que a Itália sequer vai para a Copa do Mundo. Sim. Na anterior, em 2014, já foi eliminado na primeira fase. Perdeu num grupo que tinha Costa Rica. Sim. Você vai para 2010, a Espanha, campeã maravilhosa, Xavi, Iniesta, jogando tudo. Tem 12 anos que não faz nada. E caiu na primeira fase em 14. Exato. Aí vai para 14, 7-1, Alemanha, máquina. 2 Copas do Mundo seguidas, caindo na primeira fase. Bom, né? Assim, nós não estamos falando de Marrocos. Nós não estamos falando da Turquia, que em 2002, junto com a Coreia, foram para a semifinal da Copa do Mundo, de 2002. Não, nós estamos falando de Espanha, Itália e Alemanha. Isso. Tá entre as top 5 das seleções mundiais de todos os tempos. Que não fazem nada na Copa do Mundo, já tem tempo. Já tem tempo. Aí nós, brasileiros, essa potência, esse país de primeiro mundo, PIB suíço, né? Clima francês, assim, maravilhoso, a gente acha que chega na Copa só vai lá buscar o caneco. Não é assim, tranquilo, sossegado. Não é assim, não. Tem até um recado aqui que até vem em cima disso que você está falando. Aqui o Brasil é o único país que entra na Copa obrigado a ganhar. Qualquer coisa menos que o título é incompetência. E de 21 Copas ganhou 5. E vai continuar sendo a maior vencedora após o final dessa Copa do Mundo. André, Copa do Mundo é nos detalhes. Tudo pode mudar. O que vai ser escrito para sempre na história dessa competição. Um exemplo, final de 94, nos pênaltis. Seu adversário estar numa tarde infeliz e chutar para fora e consagrar nossa seleção. Se fosse ao contrário, estaríamos a pensar por que deixou escapar um título por tão pouco. E então, assim, é a vida no futebol. Leandro, talvez se tivesse perdido naquela época, hoje a gente teria uma outra visão do Parreira, né? Sim. O Parreira nunca mais talvez tivesse trabalhado. O Parreira estaria no mesmo lugar que o Tite vai estar, para nós, no lixo. Parreira estaria no patamar do Lazzaroni. Exato. Ó, atenção para esse recado agora da Alto Líbano Caminhões. Na Alto Líbano você encontra o City Truck 1116 Foton, motor Cummins, transmissão ZF, capacidade para 11 toneladas, ar-condicionado, vidros, trava elétrica e muito mais. City Truck 1116 Foton, nas melhores condições de pagamento, na Alto Líbano Caminhões. Avenida Goiás Norte, número 3630, WhatsApp 981567560. Vai lá na Alto Líbano Caminhões, que tem muito mais para você lá, tem outras opções. Vale a pena conferir, confira com a equipe da Alto Líbano. E o Neymar fez algumas postagens, ele postou conversas que ele teve pessoais com colegas da seleção brasileira, achei interessante Inbox. Isso. E ele avisou que publicou sem avisar para eles, sem o consentimento. Aí ele falou com o Thiago Silva, né? Vamos ter que seguir, irmão, infelizmente é assim, queria muito te dar essa Copa. Você, eu e o Dani merecíamos demais. Mas Deus tem o nosso propósito. Então tá aí, ó. Thiago Silva no recado com ele. Próximo. Vamos ver qual foi o próximo. Rodrigo. Você é craque, uma honra fazer parte da tua carreira. Rodrigo pediu desculpa aí porque errou o pênalti. Tudo. Desculpa por qualquer coisa. Tamo junto sempre e tal. Aí o Marquinhos. E aí, irmão, melhorando um pouco, só o tempo, né? E afastar tudo isso. E você como tá? Obrigado pela mensagem. Pensar em mim, mano. Você é fera demais. Queria muito que tivesse dado certo. Pode pensar que aquele pênalti e tal. Então aí, ó, decidi expor sem a permissão deles a verem quanto queríamos enquanto estávamos unidos. E agora ele postou falando que ele tá chorando. Ô, gente, eu queria tanto que o Neymar ele tivesse condições de ir para a próxima Copa. Condições, eu acredito que ele tem. Ele tem 30 anos, pô. 30 anos. O Messi tá com 35. Será que vai ter, Ivan Júnior? Eu acho que tecnicamente ele tem condições. Acho que ele não vai ter, desculpa o termo, mas tesão mais de jogar. Eu acho. Tem saco para aguentar 4 anos, não? Acho que não. Eu acho que ele planejava a aposentadoria dele
para antes da próxima Copa. Porque, sinceramente, não tem por que continuar jogando futebol. Mas talvez a ambição, não sabemos como vai se desdobrar esse sentimento dele, essa decepção, mas talvez a ambição faça com que ele queira mais, com que ele aguente até 2026. Afinal, são só 3 anos e meio. Só. Porque tem uma reportagem da Folha de São Paulo, de 1990, ela foi colocada na internet sábado, ou na sexta mesmo. A Folha de São Paulo lá fez uma coluna e fazia uma previsão de que, depois da derrota de 90, Bebeto e Romário seria o ataque da seleção brasileira de 94. E o Romário avisava, falou, não, essa é minha última Copa. O Romário não queria ir para a Copa seguinte. O Messi não queria ir para a Copa 2018. 2014 ele falou, acabou para mim, acabou para mim. Recebeu um telefonema do técnico, foi. Vai depender do Neymar ficar motivado para a próxima Copa para participar. Vamos aqui, galera participando aqui. Não concordo em tirar as 5 estrelas da camisa. Homenageia o Pelé de outra maneira. José Miguel mandou o recado aqui. Obrigado, Zé Miguel. Pessoal, será se o Brasil tivesse no lugar do Marrocos, time limitado, essa seleção que o Marrocos eliminou, teria eliminado essa seleção que o Marrocos eliminou? Será que ele eliminaria o Portugal? Recado aqui do Júnior. Acho que sim. O Brasil teria condições de enfrentar frente a frente Espanha, Portugal, Alemanha, só que esse confronto não aconteceu, né? A gente não viu o Brasil jogar contra uma grande seleção num jogo em que se joga e se deixa jogar, como foi França e Inglaterra. Queria pegar uma seleção grande assim para ver do que o Brasil é capaz. O Al Kennedy aqui mandou, lamento informar, mas os comentaristas desse programa vão sofrer muito. Argentina campeã. Eu vou mesmo. Eu também. Se a gente for campeão, eu vou sofrer. Vou sofrer muito. Muito. Vai ser ruim demais, né? Mas demais. Quem que é o telespectador aí? O Al Kennedy. Ó, Al Kennedy, você não vai sofrer, não? Acho que tá brincando aí. Todo brasileiro vai sofrer, Deus não? me livre. Eu vou sofrer sozinho? Tá doido. Boa noite, amigos. Respondendo a pergunta, se pênalti é loteria, penso que não. Um bom pegador de pênaltis tem no mínimo 6 cobradores de alta qualidade com muita frieza, estado psicológico em alta e uns 10% de sorte. Paulo Ramos, do Novo Horizonte. Exatamente. Aí multiplica isso para 10 batedores e 2 goleiros. São muitas variáveis. Pênalti é uma coisa que não tem estatística. A única estatística que o pênalti tem é que quem começa batendo e fazendo tem mais chances de chegar ao fim da sequência de cobranças com a vitória. Fora isso, o pênalti não tem estatística. A forma melhor de bater, não tem nada que materializa o pênalti. E para mim seria competência... É muito psicológico, velho. Exatamente. Você coloca psicológico de 10 batedores, de 2 goleiros, são muitas variáveis. Para mim, pênalti seria competência se fosse o mesmo batedor nas 5 cobranças. Aí sim. Porque se você pegar os 10 melhores batedores de pênalti da história e os 2 melhores goleiros da história, alguém vai falhar e alguém vai sair vencedor. Concordo. Aliás, até uma outra observação que eu faria na entrevista do Tite é sobre a questão do pênalti, que ele fala que o Neymar, o 5º pênalti, decisivo, jogador mais técnico. Só que ele deveria calcular o risco do momento. E para o Neymar chegar a bater, o Marquinhos tinha que fazer o gol e o cara da Croácia tinha que errar ainda. Sim. Porque se o Marquinhos faz, o cara da Croácia faz o gol, tinha acabado do mesmo jeito. Sim. O Neymar também não ia bater o pênalti. Ou seja, para o Neymar chegar a bater, tinha que acontecer 2 situações. Faltou Tite, faltou técnico. Esses jogadores da seleção hoje em dia não vão para a Copa para jogar, e sim para desfilar e mostrarem suas tatuagens, seus dentes de porcelana, corte de cabelo. Pouco futebol e muito marketing. Kleber de Aparecida. Sabe o que é o pior, Kleber? Kleber, o pior é que a seleção campeã vai ter esse mesmo tipo de jogador. Independente de qual seja. Lógico, todas. Gente, e agora vamos para esse recado da Window Blue. Hoje eu vou te mostrar como funciona o PPF, o Window Blue no seu carro. É o melhor do mercado. E eu vou te provar com esses 3 testes. Primeiro, esse mostrando a hidrorrepelência do PPF, que é a repelência à água. Isso quer dizer que o seu carro vai juntar menos sujeira na superfície, diminuindo a necessidade de lavá-lo. Segundo teste,
mostrando a proteção contra o impacto de pequenas pedras e outras coisas na lataria do seu carro. Olha o resultado. Sem PPF e agora com PPF. Você retira a película e a pintura estará lá intacta. E esse último mostra que, além de proteger, o PPF Window Blue é o único que tem a capacidade de regenerar instantaneamente quando acontecer pequenos arranhões na pintura. Olha que sensacional! E além disso tudo, né? O PPF Window Blue ainda protege a pintura do seu carro contra os efeitos dos raios solares. Então, não tenha dúvida, use e exija o PPF da Window Blue. Window Blue nas melhores lojas do ramo. Daqui a pouco a gente volta, porque o Goiás já tem técnico contratado, viu? Guto Ferreira saiu do Coritiba, o Goiás foi lá e assinou o contrato com ele. Daqui a pouco a gente fala sobre o Goiás, também vamos falar do Vila e do Atlético. O programa Papo Dinâmico tem temas variados com entrevistados renomados. Levamos o melhor conteúdo até a sua casa com responsabilidade e descontração. Eu, professor Daniel Barbosa, te espero todo domingo às 10 da noite. Até lá! Trenó de ofertas Rede Tatico Supermercados. Biscoito Sucrilhos, steak de frango Resende ou sabonete Farnese 1,48. Cerveja Esmera de Goiás ou creme dental Oral B 1,85. Cerveja Itaipava ou iogurte També 2,45. Milho verde Fugini ou extrato de tomate Quero 2,57. Panetone de frutas Tatico, chocolate Arcor ou mistura láctea Mococa 3,97. Cereal matinal Sucrilhos ou Petit Suíça e Frutapinho 5,58. Saponácio MP ou requeijão cremoso 5,95. Queijo fatiado Tirol ou margarina Clare 6,38. Geladinho americano pacote ou pão francês quilo 8,39. Maionese ou ketchup Helmas 8,78. Coxas e sobrecoxas de frango Nutriza quilo 7,95. Frango de padaria Seara quilo ou papel higiênico Dueto 13,75. Sorvete Nestlé, loção hidratante Nivea ou absorvente íntimos 16,89. Amaciante IP ou pão de queijo Tatico quilo 17,69. Lava-roupas IP ou Ave Supreme Sadia quilo 20,99. Maçã Fuji ou pera quilo 7,97. Tomate Saladete quilo ou uva Vitória bandeja 3,95. Leite Tirol 3,58. Óleo de soja lisa 6,85. Arroz Cristal oferta especial. Beba com moderação. Crescer faz parte da vida. A gente nasce com um propósito e segue desenvolvendo, aprendendo, evoluindo, dia após dia. Nem sempre é fácil. Às vezes nós somos desafiados, mas com amor e dedicação tudo se resolve. Por aqui nós seguimos crescendo, aprimorando, conquistando, sempre junto com você. Novos tempos, a mesma pureza. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Bem, amigos telespectadores, todos os sábados às 13 horas na PUC TV, o programa Na Beira da Mata, e você não pode perder, hein? SOS Borrachas, de tudo em mangueiras e conexões hidráulicas, Clínica Dentária Anhanguera, cuide bem de seu sorriso. Centro Educacional Universidade da Criança, porque educação é coisa séria. Ai, por que não recuou todo mundo e deu chutão, né? Aconteceu isso. Joga atrás da linha da bola. 2 minutos antes teve um chutão. Joga atrás da linha da bola. Faltava 5 minutos. Os caras queriam fazer mais gol, gente. Em 5 minutos. 5 minutos. E aí agora ficou assim, ó. A fase semifinal da Copa do Mundo. Argentina e Croácia, França e Marrocos. Como acontece tudo o contrário que a gente fala, eu vou falar que a final vai ser Argentina e França. Cara, eu errei todos os palpites das quartas. Igualmente. Eu falei que ia dar Holanda, eu falei que ia dar Brasil, eu falei que ia dar Inglaterra e eu falei que ia dar Portugal. Também. Não, eu acertei 2 e errei 2. Qual que você acertou? Eu acertei Argentina e França. E França. Errei Portugal e errei Brasil. Eu errei os 4. Aí eu fiquei reconfortado que eu vi um vídeo do Zico. O Zico também errou todos, né? Ele zicou, né? Zicou. Quem não tá torcendo para Marrocos e Croácia na final, boa pessoa não é. Marrocos e Croácia? Um título inédito. Né? Aliás, você acha que se der França... Coisa linda.
França e Croácia, acho que vai ser só a segunda vez que nós teremos a mesma final 2 vezes seguidas, né? Se for França e Croácia, né? A primeira foi 86 e 90 com a Argentina Agora, e a Alemanha. Sim, eu acho que vai ser França e Croácia na final. Croácia bate a Argentina? Não, França e Argentina na final. Acho que é França e Argentina na final. Como acontece do contrário que você fala. Então tá bom. Tranquilo. Acho que esse Marrocos vai tomar uma sacolada. Você acha? Tava falando isso com o Matheus, eu acho que vai ser um jogo assim. Ou o Marrocos ganha de 1-0, ou vai 0-0, prorrogação e pênalti, o Marrocos passa, ou vai ser 4-0 para a França. Vai ser desse jeito. Já deu o que dia que dá. Ó, bora lá! Agora, importante, está aí na tela, lembrando para você, daqui a um mês, hoje é dia 11 de dezembro, no dia 11 de janeiro, tem Goianão. 12 times, todos contra todos, turno único, se classificam 8 para a segunda fase. Aí joga o primeiro contra o oitavo, o sétimo contra o segundo, o sexto contra o quinto. É isso aí, né? Vai o cruzamento lá, né? Vai o cruzamento, dá 4 jogos. Aí tem quartas de final, semifinal e decisão do Goianão. Os 2 últimos caem para a segunda divisão. E todos os técnicos do Goianão estão definidos. Olha só. Olha aí. Evandro Júnior e Matheus Medeiros. Anápolis com Luiz Carlos Vinck. Aparecidense com Moacir Júnior. O Atlético Goianiense com Eduardo Souza. O Craque com Paulo Massaro, ex-jogador do Atlético, da Napolina. O Goianese com Silvio Criciúma. Desse aí, o único que já foi campeão goiano, viu? O Goianese foi campeão goiano pelo Goiás, o Silvio Criciúma. Sim. O Lucas Oliveira, foi como treinador. O Lucas Oliveira, campeão. O Lucas Oliveira subiu com o Goiânia, continua lá no Galo. O Edson Silva, aquele que era do Iporá, agora está no Grêmio Anápolis. Volta para o Grêmio Anápolis, né? Até porque ele já treinou lá em outra ocasião. Gilberto Pereira, campeão da segunda divisão, segue com o Inhumas. Omar Feitosa, já foi auxiliar do Cuca, trabalhou no Palmeiras, trabalhou no próprio Goiás como preparador físico, é o técnico do Iporá. Augusto César, ex-Goiás, técnico do Morrinhos. Claudinei Oliveira, comando Vila Nova. E o Guto Ferreira é o técnico da equipe do Goiás para o próximo Campeonato Goiano. E o que está definido também é que você tem muita economia lá no Ponto da Moda. Confira as ofertas. Ponto da Moda. Um mês inteiro de promoções. Sapato esporte fino R$ 85,90. Cobertor PET R$ 9,99. Kit cobre-leito 3 peças R$ 99,90. Tem ainda 2 super ofertas. Colchão D33 solteiro 12 vezes de R$ 40. E colchão molas ensacadas casal, 12 vezes de R$ 75. Ponto da Moda, certeza do menor preço. Setor aeroviário e Jardim América. Então tá aí, Ponto da Moda, certeza do menor preço. Evandro Júnior e Matheus Medeiros, Guto Ferreira é o novo técnico do Goiás. Boa contratação. É um técnico que, por onde ele passou nos últimos anos, ele passou para fazer um projeto grande. Não só para apagar incêndio, mas para fazer uma pequena revolução dentro dos clubes. E no Bahia, no Coritiba, ele pode não ter tido os melhores resultados, mas ele se mantém como um técnico de grande mercado. Acho que ele merecia continuar treinando um time de Série A e bom que seja no Goiás. Tomara que ele tenha liberdade para trabalhar no Goiás, para indicar nomes, trazer jogador, porque talvez isso tenha faltado, né, na última temporada. Eu acho um grande nome, André. Eu acho que, para mim, em termos de trabalhos, o Jair Ventura nunca dirigiu um time de Série B, ok. Mas em termos de trabalho, se você fizer uma média de bons trabalhos, talvez o Guto tenha um currículo melhor e maior do que o Jair Ventura. Sim, muito maior. Né? Um cara que, no Campeonato Brasileiro desse ano, tirou o Coritiba da zona de rebaixamento, livrou o Coritiba do rebaixamento. Coritiba ele fez 16 jogos, teve 6 vitórias. Então, tirou o time do rebaixamento. Então, assim, eu acho que é um grande nome, assim como o Vila acerta ao trazer o Claudinei, o Goiás também acerta, talvez assim, para o patamar financeiro
do Goiás, para a realidade financeira do clube, para aquilo que o Goiás pode trazer, talvez o Guto seja o melhor nome. E o Goiás, ele acaba agindo diferente das duas últimas temporadas, porque ele foi até criticado por isso, né? De não contratar já um técnico antecipadamente. Sim. No ano passado começou com o Glauber, né? Esse ano começou com o Glauber, né? Sim. Esse ano foi as 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro foram com o Glauber. Aí depois o Jair chegou. Ele começou com o Glauber, trouxe o Bruno Pivetti, e aí depois o Bruno Pivetti cai e ele inicia o Campeonato Brasileiro com o Glauber. No ano passado, quem começa era o Augusto, né? Sim. E aí depois o Pintado ele vem só para o Campeonato Goiano. E dessa vez o Goiás já antecipa. Já mostra que tá levando a sério pré-temporada, né? Sim. Eu até coloco aqui... Ótima notícia. Eu coloco aqui que o Goiás e o Vila Nova estão levando a sério pré-temporada. Pode não dar certo, porque o futebol tem dessas coisas. Às vezes não dá liga, às vezes não dá... Mas, assim, o que é recomendável? Você ter um treinador definido. Só o Atlético que não. Mas efetivou Eduardo Souza. Para mim, gente, efetivou Eduardo Souza não é por convicção, é por conveniência. Sim, falta de opção, por economia. Isso. Eu não quero pensar sobre treinador agora, eu vou deixar o Eduardo. E a gente sabe que no Atlético, comando técnico é a coisa mais volátil possível. Eles acham que treinador lá é bobagem. Então aí o Goiás está levando a sério aí com o Guto Ferreira. Então, boa sorte ao Guto. Estava no Coritiba até ontem. Aí o Coritiba lá está virando SAF. Tem os americanos lá que estão pegando SAF lá, então eles querem um outro nome, né? Então aí... Teremos aí quase 50% dos técnicos da Série A estrangeiros, né? 50%. 50% exatamente, 10 técnicos do Campeonato Brasileiro estrangeiros, sendo eles 7 portugueses. Vamos às ofertas do Tatico, barato todo dia. Atenção, coloca aqui na tela, galera. Olha só para você economizar. Biscoito recheado, sucrilhos, stick de frango Resende ou sabonete em barra Farnese, R$ 1,48. Cerveja Esmera de Goiás a lata ou creme dental Oral-B, 123 menta suave, R$ 1,85. Cerveja Itaipava 100% malte, lata ou iogurte líquido e também garrafa, R$ 2,45. Milho verde Fugini sachê ou extrato de tomate Quero, apenas R$ 2,57. Panetone de frutas Tatico, chocolate em barra Arco tradicionais ou mista láctea mococa condensada, apenas R$ 3,97. Cereal matinal sucrilhos Kellogg's tradicional ou Petit Suisse frutapinho, R$ 5,58. No Tatico tem saponáceo cremoso IP Premium ou requeijão cremoso Nestlé tradicional, apenas R$ 5,95. Queijo mussarela fatiado Tirol ou margarina tradicional com sal quali, R$ 6,38. Geladinho americano sortidos 40 unidades ou pão francês tradicional, R$ 8,39. Maionese tradicional Hellmann's Esquise ou ketchup tradicional Hellmann's, R$ 8,78. Coxas e sobrecoxas sobre frango, super de frango congeladas com porção dorsal Nutrisa pacote, apenas R$ 7,95. Frango de padaria com ervas Seara ou papel higiênico Dueto folha dupla 30 metros, só R$ 13,75. Tatico, barato todo dia, sempre uma loja perto de você. E o Leandro Bittar, vice-presidente do Vila Nova, falou sobre o planejamento do time para a próxima temporada. O técnico Claudinei Oliveira está participando da montagem do elenco, já indicou alguns nomes? A gente já está trabalhando, né, junto com o Frontini, junto com o Hugo, com a gente, observando algumas carências. É lógico que também isso vai muito do nosso orçamento, né, do que a gente pode ir no mercado e tentar buscar esses atletas, mas ele já tem um diagnóstico, um perfil do nosso grupo e a gente tem trabalhado aí e a gente espera fechar o nosso grupo ainda essa semana para que a gente tenha no dia 19 todo mundo aqui e ele já inicia esse trabalho
já com esse diagnóstico, sabendo onde que a gente pode melhorar, o que a gente pode evoluir. Acho que a característica do Claudinei é muito em cima do que a gente já tinha, né? Assim, ele tem já uma noção, já conhece os jogadores que estão aqui, e aí um outro atleta é natural que ele possa trabalhar e que ele tenha trabalhado, que ele possa indicar, mas a gente vai dentro do nosso orçamento, das nossas limitações, buscar fazer esse trabalho em conjunto. O time que estreia no Campeonato Goiano, então, ele vai ser montado até dia 19 de dezembro. Essa é a nossa expectativa, a gente está buscando aí fechar esse grupo o mais rápido possível, para que a gente tenha todos aqui no dia 19. E tem novidade no Vila Nova, né? O William Formiga está indo para o Ceará. Qualquer momento vai ser sacramentada essa negociação e o Ceará vai dar baixa numa dívida que o Vila tem com... Aquela dívida enjoada. Aquela lá com o... Do Patrick. Não repassaram o dinheiro do Ceará. Venderam o jogador e não repassaram o que devia repassar para o jogador, e aí foi parar no CND, e aí o Vila deve essa grana para eles, então já vai abater, pode até ter um troquinho aí a mais para o Vila Nova. Mas aí o William Formiga está indo para o Ceará. Vai fazer falta, Evandro Júnior? Essa é uma pergunta capciosa. É o sinal de que o Diego Renan vai ser lateral esquerdo do Vila. É basicamente isso. Assim, não se pode negar que o William Formiga teve suas contribuições aí, teve sua contribuição para essas 2 temporadas do Vila. Na Série B, permanência, tal, o acesso, né, da Série C para a Série B. Uhum. Agora, eu acho que tecnicamente é um jogador que deixa a desejar. Se o Vila conseguiu fazer esse acordo aí para quitar essa dívida, eu acho que foi muito bem feito o acordo. O que me espanta muito é a questão assim, da Série B, né? O que é uma Série B? Pega o Ceará, que foi rebaixado esse ano, com Mendonça, Vina, Arthur Sobral, Lima, tudo, e agora você vê, o Ceará já contrata o segundo jogador do Vila. Arthur Rezende, agora o William Formiga. É o peso de uma Série B. Quando eu falo peso, é o peso econômico de uma Série B. Né? Eu acho assim, repito, eu acho que a passagem dele pelo Vila foi uma passagem boa, ok, mas eu acho que a diretoria tem condições de encontrar jogadores tecnicamente melhores do que o William Formiga. Também acho. Acho que existe uma grande expectativa sobre o que o Diego Renan vai fazer na lateral esquerda, porque já que o Formiga saiu, o lateral direito é o Alex Silva. Para mim, o Formiga joga mais que esse Diego Renan. Pronto, falei. Para mim, uma coisa que pegou demais o William Formiga nesse segundo turno da Série B foi a parte física. Ele não estava mais aguentando ir pro ataque e voltar. Ele não estava aguentando. Quem? O William Formiga. Ele estava, ou ele ficava na linha baixa. Na última temporada dele no CSA. Então tem que ver o que o Claudinei traz de proposta para a parte física. É mais experiente. Porque o William Formiga estava morto na reta final da Série B. E o Renan tem uma vantagem, né? Ele joga nas duas. Vai jogar nas duas, joga na direita ou na esquerda. Tem a parte de saturação também, né? Assim como o Arthur Rezende é um grande jogador, só que já estava saturado no Vila Nova, talvez o William Formiga encontrasse o mesmo destino de saturação permanecendo aqui. Então tá aí. E o Vila tá se movimentando. E o Atlético contratou o Val, volante, ex-Coritiba. É um volante que foi muito importante para o Coritiba em 2021, jogou praticamente todos os jogos, foi o cara determinante, o cara que matava a jogada, que chegava fazendo gol, pisava na área, tudo isso contribuiu para o acesso, mas em 2022 foi pouco utilizado, inclusive o Guto Ferreira, que é o técnico que chegou para o Goiás agora, não utilizava ele com frequência, sempre foi um reserva na mão do Guto Ferreira no Coritiba, entrava em vários jogos, mas sem fazer grande impacto. Ou seja, caiu de produção. Vamos ver se ele vai ser recuperado no Atlético, já que o Atlético tem uma característica de recuperar jogadores que já se deram bem. O jogador que tem mais ou menos as mesmas características do Marlon Freitas, né? Sim. Que é aquele cara que tem a pecado do volante, mas tem a chegada ali, pisa na área, como o pessoal fala, conclui para o gol, mais jovem, mas tem esses altos e baixos, né? Eu acho que é uma contratação bacana, eu acho que vale a aposta da diretoria do Atlético. O Atlético agora já está com algumas contratações, né? Sim, são 5 contratações. É o Igor
Aqui, ó. Igor Ribeiro, Mikael, que é volante também, Val, volante, o lateral Rodrigo Soares e o meio atacante Vico Duarte. Para um time que vai ter que reformular quase a equipe inteira, né, Evandro Júnior? Tem a questão de saber se o Rato vai ficar, se vai embora. Se o Elton Rato. Né, o Dudu, se vai ficar, se vai Léo embora. Pereira tá indo embora também. Jorginho já foi. Aí é que eu esperava que o Atlético já tivesse um treinador definido. Alguém pode... Eduardo Souza. Eduardo Souza é auxiliar. O Atlético não tem convicção dele. Porque você está reformulando a equipe. Mas técnico nunca montou time no Atlético. No Atlético não existe essa história do técnico montar o time. O Atlético vai dar um passo para a modernidade nesse aspecto quando? Acho difícil. Você até hoje não fez. Eu imagino assim que o ideal é fazer o que o Fortaleza faz. Claro. Não é não? Sim. Fazer o que... No planejamento, você já tem um treinador. O treinador ele é importante. É na pré-temporada que você começa a fundamentar os seus princípios de jogo. O jeito que você quer que jogue. Porque quando a temporada começa, não dá tempo de treinar mais, não. É só Fica difícil, né? Trocar a roda com o carro em movimento é bem mais complicado, né? E aí depois o atleta não sabe por quê, fica trocando de técnico 3, 4, 5 vezes no ano. Por causa disso. Porque técnico não monta time no Atlético. Ele começa a temporada com o Marcelo Cabo cai no terceiro jogo. Uhum. As outras para trás começa com o auxiliar. Então, eu imaginava que nesse momento de reformulação, você tem que voltar para a Série A. Pelo jeito, vai perder os principais jogadores. Já está perdendo. Como é que você repõe o Elton Rato, Evandro? Não tem jeito. Não repõe. Não repõe. Como é que você repõe o Dudu? Lateral é a posição mais escassa do mundo. É verdade. Aí, ó a seleção brasileira. Uhum. Tinha zagueiro, goleiro, volante, Neymar, um monte de atacante bom. E lateral. Aí morreu na lateral, né? Sim. Faltando 5 minutos. 5 minutos. Então o Atlético tinha que, nesse momento de reformulação, pensar nesse aspecto. E não vai ser fácil montar um time competitivo assim quase do zero, né, Porque o Atlético muda, ele tem uma mudança de competição. Você pega, por exemplo, Goiás, se mantém na Série A, já tem um orçamento definido. O Vila se mantém na Série B, tem um orçamento definido. O Atlético também tem esse orçamento, só que ele foi diminuído. É um baque, né? É um baque grande. E aí, a mesma coisa que a gente estava falando aqui do Ceará. O Ceará tinha lá o Sobral, o Vina, o Jô, o Mendonça, agora está levando o William Formiga e Arthur Rezende. É o mesmo processo, o Atlético vai passar por um processo semelhante a esse, que vai perder o Elton Rato, vai ter que trazer um jogador, mas de Série B, para suprir a falta do Elton Rato. Vai perder o Dudu, aí trouxe lá o jogador lá do Juventude, como é que ele chama? Lateral que o Atlético contratou? Me fugiu. Rodrigo, né? Rodrigo. Rodrigo, né? Rodrigo Rodrigues? Como é que é? Rodrigo. Você acabou de falar aí. Lateral. Igor Ribeiro, não? Não, Igor Ribeiro não é lateral. Rodrigo Soares. Rodrigo Soares. Isso, Rodrigo Soares. Então, assim, o patamar agora é outro. E o Atlético precisa fazer isso logo, porque, como você disse, André, o Atlético é um time que deve sofrer de todos os times nossos aqui, é o que vai sofrer o maior desmanche. Boa noite, André Isaac. Vila Nova e Goiás saem na frente e são grandes favoritos ao título do Goianão pelo alto nível dos seus treinadores? Calma. Alexandre Gonçalves, de Aparecida de Goiânia. Calma. Eu estou sentindo, assim, o pessoal do futebol goiano muito animado. Tá. O Morrinho fez uma apresentação do elenco ontem, eles ganharam um ônibus do patrocinador, eles fizeram o desfile na cidade, chamaram a torcida do estádio para apresentar o elenco. Então o pessoal tá animado lá. O Anápolis já apresentou, manteve técnico. Então legal, o pessoal tá Que animado. legal, sim. A Aparecidense também está crescendo o olho. Vamos aqui. Pessoal, Lindomar Guimarães, do Residencial Itapu. O Brasil
só não passou para a semifinal porque o Tadeu não estava lá. Ó, gente, por que o Casimiro não fez falta no Mores? Joga junto com ele, sabe o que ele vai fazer. Faltavam 5 minutos. Um abraço, Evandro Júnior. Boa semana para todos. Valeu. Valeu, Matheus Medeiros. Que todos se recuperem do luto o mais rápido possível. Terça-feira todo mundo trabalha normal. Valeu. Agora a ciência e a cultura dos povos de língua portuguesa e espanhola mais perto de você. Acompanhe o noticiário científico e cultural ibero-americano e entre em contato com 14 países. Programa NCC todo domingo, meia-noite. Aqui na PUC TV. A importância da dança na nossa vida, as modalidades e ritmos de dança, é o tema do Papo Dinâmico que já está no ar.